Hoje vou te ensinar a como configurar e entender melhor o nó filter no N8N. Eu até deixei um pequeno resumo para a gente entender melhor o que é a função do filtro, né, do filter, que é um filtro. Sua função principal é filtrar itens de dados de entrada com base em uma ou mais condições definidas. Ele permite que você separe os dados em duas categorias: aqueles que correspondem às condições e aqueles que não correspondem. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Digamos que você quer pegar um banco de dados que você tem de alguns clientes, né, nome, endereço, telefone, e-mail, e você quer armazenar em outro lugar. Você quer transferir que seja para um CRM. Então você vai usar uma automação para pegar essas informações automaticamente e jogar em outro fluxo ou em outro banco de dados. Mas você não quer que informações, né, dados que estejam faltando. Tem um cliente que não tem telefone, não tem e-mail. Então não adianta eu alimentar a minha outra fonte de dados com esses dados que estão faltando, porque eu não consigo entrar em contato com o cliente. Né? Um exemplo, você vai usar o filtro para isso. Vamos clicar nele duas vezes para abri-lo. Se você ainda não tem muito conhecimento em N8N, vou fazer um resumo rápido para você aqui do nó. O input é os dados que está entrando no fluxo, são os dados de entrada. O output é os dados de saída. E no meio é onde a magia acontece, que o nó vai fazer aquela sua função, que é trabalhar com os dados. Vamos pegar alguns dados que já vem aqui nesse nó de treinamento. Vamos abrir aqui novamente. Aqui você vê do lado esquerdo os dados que estão entrando e do lado direito a saída. Como não selecionamos nada para fazer nenhum tipo de filtro, ele passou todos os dados. Aqui em cima eu consigo ver que possui 5 itens e aqui em cima foram 5 itens que passaram para o fluxo, passaram para o lado direito. Se nós descermos aqui, vamos ver que aqui em país está nulo, ele está vazio. E mesmo assim, que é esse rapazinho aqui o nome dele, ele passou para o fluxo, porque nós não temos, ele aqui, ó, nós não temos nenhum tipo de filtro. Vamos começar com um filtro bem simples para ficar bem registrado. Aqui nessas condições você tem o valor 1 e também tem aqui umas opções que vão fazer o filtro funcionar. Temos string, que tem a letra A, que significa letras, hashtag números, data e hora. Temos o booleano, que é o verdadeiro ou falso. O booleano, a lista e objetos, não vamos trabalhar isso neste vídeo, até porque para este nó eles não são tão relevantes assim. Mas você entendendo o string, números e data, vai resolver 99,9% de todos os seus problemas com este nó filter. Vamos lá então, vamos começar. Eu quero pegar, vamos começar filtrando por cidades. Vamos aqui, você tem a opção aqui em cima de ver por esquema, tabela ou JSON. Você pode vir aqui por esquema, que fica mais simplificado, pegar aqui país e arrastar até valor 1, que isso aqui se chama expressão. É uma forma de comunicar com a máquina. Na opção, vamos usar mais praticamente string. Em alguns outros casos, vou estar mostrando para vocês como usar números e data. Então, pode ficar tranquilo que eu vou mostrar tudo neste vídeo. Vamos traduzir para facilitar a nossa vida, porque em inglês, nem todo mundo sabe inglês, nem eu. Vamos aqui em letras. Eu quero que o fluxo siga, só para você entender, somente se o país tiver sido colocado no cadastro do cliente. Então, se estiver faltando o país do cliente, ele não vai continuar no fluxo. Então, vamos procurar aqui, ó. Existe, não existe, está vazio.
Vamos escolher não está vazio, porque todas as opções que não estiver vazias neste campo país vão andar, vai para o próximo fluxo, né? Vai para a direita. Os que estiverem vazio vão ficar retido. Vou clicar nele, não está vazio, e executar. Podem ver que ele manteve somente 4. São 4 opções daquelas 5 que se enquadraram, que não estão com o país vazio. E uma descartada, que é aquela do... Eu não vou conseguir pronunciar esse aqui, é Zapod, não sei se é isso que pronuncia. Ele está nulo, então ele foi descartado. Se você clicar fora e for ver o nó, aqui ó, na saída dele, saiu apenas 4 itens. Ele analisou 5 itens, mas aprovou somente 4. E um ficou retido. Vamos abrir aqui novamente. Além dessa forma de filtragem, você pode filtrar com mais opções. Por exemplo, eu vou aumentar esse filtro. Vou clicar em adicionar condição. Agora eu vou pegar o ID aqui em cima. Vou arrastar ele para o valor 1. O ID é o número de identificação. Pode ser um CPF, pode ser um número de telefone, né? Depende de onde está vindo esses dados. Eu quero que exista, ou digamos que esse número de identificação seja um telefone. Então eu quero que ele tenha esse número de telefone. Então é a mesma coisa. Vou procurar aqui nesse corda que é string. Vou pegar aqui, ó. Não está vazio. Beleza, e vou executar. Ele vai manter os mesmos 4, porque todas as opções têm o número de identificador. Então, beleza. Aqui nessa opção End, esse aqui que é um pouco difícil de eu explicar, eu sempre embanando nessa parte. End significa e. E tem a opção ou. Se você escolheu End, que é a opção e, para que o fluxo, aquele determinado dado, ele consiga seguir o fluxo, ele tem que estar contido tanto aqui nessa primeira opção quanto na segunda. Então ele tem que estar positivo nessa opção e na outra, porque a gente escolheu e. Se eu clicar na opção ou, se ele bater com alguma dessas informações, ele vai passar para o outro lado. Ele não precisa ter as duas. Vou mostrar aqui mais fácil executar. Lembra que quando ele estava em end, que é o i, a gente executou ele aqui, só manteve 4, que correspondeu a todas as variáveis. A outra foi descartada, que o país, porque estava vazio. Se eu colocar ou e executar, todos vão ser mantidos. Por quê? Porque se essa informação que for positiva, ele tiver o número, ele vai passar aqui. Se caso ele não tiver o número do ID, mas tiver a outra opção, que é ou, a outra opção que é o ID, aqui é cidade e aqui é ID. Então, se ele não tiver cidade, que foi o caso desse aqui, ó. Como a gente escolheu a opção ou, aqui ó, o país, ele não tem o país, mas ele tem o número de identificação aqui, ó. Então, ele seguiu. Se eu tivesse colocado aqui I, ele tinha que passar aqui pelo ID, ó, o ID ele tem, beleza, o ID tá certinho. Mas o país, ele não tem. Então, na hora de executar, ele não vai passar, tá? Quando você for usando isso, vai ficando mais claro para você. Outra forma, mais maneiras de você poder filtrar isso. Vamos colocar mais opções. Vou clicar aqui, ó, adicionar outra condição. Vou escolher agora e-mail. Aqui, ó, vou pegar o e-mail e arrastar. Como ele está então ele tem que bater todos os padrões. As 3, ele tem que bater aqui, ó, nessas 3. Se der positivo, ele se enquadra em todas, aí ele vai andar para a direita. Vou escolher aqui primeiro para facilitar. Não está vazio e executar. Manteve os mesmos 4, porque todos os dados aqui têm e-mail. Tá vendo aqui, ó, e-mail, tem um e-mail, e-mail, todos aqui têm e-mail, então ele vai passar todos.
Ele só recusou um aqui porque um deles não tem o país, né? Então ele aceitou 4. Mas todos os 5 têm o e-mail. Vou deixar esse filtro mais específico. Vou pegar aqui no e-mail e clicar aqui, ó, em letras ainda, né? Palavras. Ele tem essas opções, né? Existe, não existe, está vazio, não está vazio, é igual, não é igual. Você, por exemplo, esse igual, vou clicar aqui, ó, é igual a. Ele está escolhendo um e-mail específico. Então, ele tem que ser igual, por exemplo, este e-mail aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Capitã, arroba, tarará. Vamos copiar. Muito importante. Quando é igual, ele vai ter que ser aqui por fixo, aqui, ó, fixo. Não expressão. Expressão é igual a esse valor aqui, variável, na parte de cima. Eu quero fixo, porque eu vou só escrever um termo. Então, o e-mail tem que ser igual. Se ele for igual, ele vai passar. Se ele não for igual, ele vai ser descartado. Executar. Ó, descartou 5. Por que descartou 5? Mas não tem um e-mail aqui, Ricardo? Tem. Só que ele... Deixa eu só ver se não deu nenhum erro aqui, certo? Só que ele não bateu com todas as outras informações, porque eu coloquei i. Porque ele não tem o país aqui. Se eu tivesse pegado este aqui, ó, por exemplo, que tem o país, vamos colocar ele aqui no final, org. Vamos substituir, executar. Somente um foi mantido. Vamos só executar novamente, que ele dá um erro aqui, tá vendo? O Max. Aí ele aqui, ó. Max, tá vendo? Porque só ele bateu com as 3 informações. Ele tem o país, essa de cima aqui é o país, country, país. Se você colocar aqui no em inglês, aqui, ó, país, USA. Ele tem o ID, que é aqui, e ele tem o e-mail que nós colocamos aqui. Tem que ser exatamente igual a este e-mail. Beleza, ele selecionou somente igual a este e-mail. Mas nesse caso aqui, não tem muita utilidade nesse e-mail, a não ser que você quer pegar um e-mail específico, de um cliente específico. Ah, Ricardo, eu quero somente as informações que realmente tem um e-mail, que tem um arroba. Porque às vezes o e-mail pode vir aqui, deixa eu ver se tem algum aqui sem arroba. Arroba. Todos têm um arroba. Ah, digamos que eu quero pegar somente os e-mails que vierem com este arroba e este tipo de e-mail aqui, o egg.com. Vou selecionar só o final, vou colar ele aqui, só que eu tenho que mudar aqui a expressão dele, né? Eu venho, aí eu vou escolher, deixa eu colocar aqui em português, vamos lá novamente no string. Eu tenho que colocar aqui contém. Ele não vai ser igual, ele tem que conter aquela frase que eu escrevi, que é aquele arroba, tal. Vou clicar aqui em contém e clicar em executar. Aqui ele só achou um também. Por quê? Somente um que tem o e-mail igual. Tá vendo aqui, ó? Esse rest./egg só existe um. Tá vendo aqui? Não é igual, não é igual, diferente, tá vendo? Todos aqui são diferentes. .gov. Então, se tivesse outros igual a ele, com esse final aqui ó, a partir do arroba, você conseguiria pegar. Agora, se eu colocar aqui somente o arroba, contém, né? Contém o arroba. Cadê? Eita. Cliquei errado. Então, somente o arroba e executar, ele já puxou os 4. Porque os 5, na verdade, tem um arroba, mas somente um não tem aqui o país e está aqui. País. Vamos excluir esse país e agora ele vai pegar os 5. Porque todos os 5 têm o arroba no e-mail. Isso aqui também você consegue, por exemplo, pegar nomes. Vamos aqui diferenciar aqui o nome. Vamos puxar o nome aqui no valor. Vem aqui em nome. Eu quero pegar
todos que comecem com, por exemplo, Edmundo, eu quero pegar todos os nomes que começam com Ed. Posso colar aqui no valor. Vou escolher aqui, ó, em corda, né, em stripe, string. Aí você vai procurar aqui, ó, não contém. Aqui, ó, começa com, ou também você pode pegar no final, não começa com. Se você clicar em começa com, ele vai pegar todos que começam com ed. Se você selecionar não começa com, vamos colocar aqui não começa com ed. Olha lá, ele pegou 4 porque os outros 4 não começam com ed e só tem um que começa com ed, Edmundo. Agora, se eu inverter e colocar aqui, ó, começa com ed, aí ele vai pegar somente um, porque só tem um Edmundo. Até aqui eu espero que eu tenha sido bem claro para vocês. Calma, ainda falta muita coisa. Agora vamos trabalhar com números e depois datas. Vamos fechar aqui tudo para começar novamente, para ficar mais fácil o entendimento. Executar. Beleza, puxou tudo. Vamos começar com números. É bacana trabalhar com números. Fixo. Vamos arrastar aqui o número de identificação. Porque vocês podem ver que os números de identificação começa com 30, começa aqui no final 32 e termina com no final 36. Então eu vou, por exemplo, aqui, vou arrastar o número de identificação para cá. Eu quero pegar todos os números de identificação que sejam maiores que 34. Ok? Então eu vou vir aqui, mudar para número, vou andar e vou procurar aqui, ó, que sejam, eu falei menores, né? Sejam menores, aqui, ó. É maior, é menor que, seleciono ela. Aí eu tenho que selecionar o número que eu quero. Eu quero todos os números menores que 34. Coloco o número inteiro aqui. Aqui puxou um 0. Aqui. E dou executar. Aí vai dar um erro. Este erro é porque ele está lendo um número como se fosse letras, né? String. Por isso que eu sempre falo nos meus vídeos, sempre quando você for tratar dados, sempre que possível, até no Edit Field, já tem vídeo no canal sobre o Edit Field, ele serve para poder transformar dados. Os dados que vierem em números, pode transformar eles em letras, tá? Em formato letras. Para não dar esse tipo de erro. Mas aqui você consegue resolver isso. É só clicar aqui, ó, converta tipos quando necessário. Clica, ó, já funcionou. Executa. Beleza, funcionou. Podem ver que ele pegou todos os números menores que 34. Certo? Agora eu quero números maiores que o 34. Vou em números. Clico, é maior que. Executar. Agora ele pegou todos os números maiores que o 34, 35, 36. Agora eu quero pegar o número que eu coloquei e os números que são maiores. Só vim nessa opção aqui, ó. É maior ou igual a. Executa. Pegou o 34 e os números maiores. E você consegue pegar a mesma coisa com números menores. É menor e igual a 34. Pegou os números. Aqui agora, mantendo em português, é mais fácil você ter essas opções. Aí você consegue analisar se o número existe ou não existe. Né? Você clica no existe. Então, se existe esse campo de ID, ele segue. Se não existe, ele não segue. Se você clicar em não existe, só vai seguir os que não existirem o ID. Se existir o ID, ele vai ficar restrito. Ele vai ficar travado, né? Não vai dar seguimento. Não está vazio, ele tem que ter o ID e o ID tem que estar digitado lá, né? Tem que ter essa informação. Se não tiver, se ele tem o ID, mas não tem o número do ID, ele não continua. Acho que eu expliquei todos deste. Agora vamos para a data. Vamos apagar aqui. Antes de eu ensinar aqui sobre data, deixa eu até voltar aqui.
Você já deixou o like para me dar uma força? Não? Então aproveita, vou esperar um pouquinho você deixar um like. Deixe um comentário para eu saber se eu estou explicando de forma que você está entendendo ou eu estou deixando as coisas muito complicadas, porque aqui é uma mão de via dupla, né? Eu aprendo, você aprende, um ajuda o outro. E falando em ajudar, se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreva no canal. Eu estou trazendo vários vídeos legais, vai te ajudar muito se você estiver começando, até se você já tiver entrado no mundo das automações, com certeza vai ter dúvidas que eu vou conseguir resolver aqui para você, facilitando a sua vida. Então vai lá, se inscreva, é gratuito e você vai me ajudar muito a me incentivar a trazer mais vídeos como este. Então vamos aqui para a data. Vamos escolher data e hora. Vou colocar aqui existente só para a gente começar. Aqui, ó, criado é a data, vamos arrastar essa expressão. Como vamos trabalhar com a data? Eu quero pegar somente as informações de clientes que foram atendidos antes da data X, por exemplo. Então, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho data de 63, 1963, 1967, 79, tem 1925 e 1950. Vamos pegar todos que forem as datas abaixo, antes de 63. Vai passar aqui um caminhão, torcer que não estrague o vídeo. Foi. Vamos aqui em data. Existe, não existe, está vazio, não está vazio, a mesma coisa dos outros, deu para entender a lógica. Eu quero, ó, é depois, é antes. Eu quero é antes. É antes da data específica. Vamos colocar aqui clicar aqui uma data qualquer e vou editar aqui, ó. No ano, vou colocar 1963. Clicar fora, clicar em executar. Beleza, ele manteve 3 se enquadraram nessa opção e 2 foram descartados que não se enquadraram. Os que se enquadraram é de 1925, um de 1963, porque o mês é 4 e eu coloquei aqui o mês 6, então ele é antes, e um de 1950. E os que foram descartados, deixa eu atualizar aqui, que ele dá esse pequeno erro aqui na hora de mostrar. Os que foram descartados de 1967 e 1979. Agora eu quero pegar ao contrário. Eu quero pegar os números que vêm depois. Então é fácil, é só clicar em depois, executar. Então ele inverteu, agora ele pegou 2 e descartou 3, tá vendo? Agora eu quero pegar uma data específica e o que veio antes dela. Então vou lá, clico em data e hora. Vou pegar aqui, ó, anterior e igual. Então vai pegar os anteriores e o que for igual à data que eu coloquei. Não tem nenhum exatamente nessa data aqui, então por isso que ele não pegou essa data. Mas ele pegou todos os anteriores. E você pode fazer o contrário também, a pegar a mesma data e pegar a data posterior, que é isso aqui. Data posterior ou igual. Executar, mesma coisa. Então, à medida que você vai fazendo e vai trabalhando, ele vai ficando mais intuitivo. Se você só assistir o vídeo e não praticar, você não vai conseguir entender. Como você vai praticar de forma simples? Deixa eu te mostrar. Vou apagar aqui, te mostrar como que eu fiz. Vou deletar. Clica aqui no mais para adicionar um nó. Vai adicionar um nó manual. Aqui você vai clicar. Vamos manter aqui. Não, vai dar para fazer aqui, ó. Vai digitar training, que é para você puxar um banco de dados fictício. Aqui pegue todas as pessoas. Ele vai puxar um banco de dados fictício para você trabalhar, que é o que eu estava trabalhando. Clique em executar. Aqui, ó, ele já jogou aquele banco de dados que nós trabalhamos. Vou clicar aqui no nó, procurar aqui filter. Aqui, ó, filtro. Pode salvar, clique em executar, ele vai executar o nó manualmente, o fluxo manualmente.
Pode ver que ele passou 5 itens, porque a gente não fez o filtro. Clica 2 vezes. E... não, está selecionado. Isso. Clica 2 vezes. Agora você consegue fazer a brincadeira. Espero ter te ajudado. Não se esqueça, deixe seu like, seu comentário, se inscreva, que isso ajuda muito ao algoritmo do YouTube entender que esse vídeo tem relevância e ele possa impulsionar para mais pessoas. E isso vai me incentivar a trazer cada dia mais vídeos como este. E muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Até o próximo vídeo. Valeu!